E eu já dei bom dia, e eu já falei bonito, e eu já discursei. A rainha do Brasil já água pra mãe tomar o remédio. Eu tô já. A rainha do Brasil já discursou aqui pro seu público do Meglândia, né? Porque enquanto a gente não derrubar o Célio Flix, a gente não pode ter a Megflix, então só temos Meglândia. Meglândia, diretamente da TV Costa da Lagoa, da Zumbilândia instaurada por essas professoras aposentadas, carniceira do esgoto, que transformaram a sociedade nesse puteiro narcocapitalista, né? E agora não querem colher os frutos do seu próprio trabalho. Deixa eu explicar, não é possível não colher os frutos do seu próprio trabalho. E quem provocou essa história real na porta da casa dos Galeguinho, né? Não foi a Meg. Quem provocou essa história na porta dos Galeguinho foi essas pessoas que eu denunciei com nome, sobrenome, apelido, tudo certinho aqui para colaborar com a polícia, não, com a polícia de Santa Catarina, porque os polícia estão com as encapuzadas, a polícia tá com elas. A polícia de Santa Catarina, os homens com bagas, estão comigo. É assim que funciona. Mãe, posso tomar? Pode tomar. É uma espirulina, você quer? Pode tomar. Não, eu acho que eu vou tomar aroeira. Eu vou deixar a espirulina pra de noite. Tá, toma aroeira, então. E aí, a gente aqui, ó, pagando a nossa suplementação. Estado omisso não dá nada para nós, não dá nada. Tudo nosso tratamento, nossa pesquisa é nossa base própria que está trabalhando. E tudo isso tem a ver com ter colocado essa gangue stalking aqui na porta de casa, provavelmente pago por essas pessoas que corromperam o sistema judiciário na Universidade da Maconha, que fizeram todas essas coisas contra a nossa família em 2020, que promoveram, né, o querer, o financiamento da família Flix, que ali não tem jornalista nenhuma. Posso tomar com essa? Ali não tem jornalista nenhuma, ali o que nós temos é isso que eu falo, putinha maconheira, querendo fazer ostracismo contra a mãe de família, querendo fazer ostracismo violento contra os galeguinhos, porque eles não estão indo na escola. E essas canalhas não se dão conta exatamente, como eu falei para a juíza da infância, que as minhas crianças não vão na escola por causa desse conluio maldito, esse conluio político que envolve polícia, envolve delegacia, envolve o judiciário, envolve todas essas coisas e que a gente já não sabe, né? Porque ali o proeiro do bote é um cara sinistro pra caramba, quando que vão aprontar uma com a nossa família? Depois que implantaram aquela arma dentro da nossa lancha, que a gente entendeu o que eles queriam fazer, que era prender o pai de família, a gente ficou cabreiro, é a palavra, né, professor? É cabreiro que diz, no México diz como? Cabra da peste? Não, é no Nordeste que diz cabra da peste. Como é que diz lá no México? Um cabrone, violento, astuto, contra a família, contra o adolescente. A gente não está correndo disso, por isso que a gente está aqui, a gente está enfrentando. E a obrigação da polícia de Santa Catarina é estar com a família, não é estar com o meliante encapuzado. Não é protegendo as meliantes através da delegacia e do BO Online. É protegendo a família. Por isso que eu gritei com o juiz e com o pessoal da segurança. Mas certos de vossa compreensão. Gostou, amiga? Amiga de Blumenau, tu gostou? Certos de vossa compreensão, senhores? Senhores e senhoras, eu tenho credibilidade. Eu tenho credibilidade para falar, para demonstrar, para compilar, para resgatar a cena do que aconteceu aqui, que é o que eu pretendo através dos vídeos de hoje, resgatar a cena
do Célio Flix dando nó na polícia, das filhas dele se oferecendo pro policialesquinho ali, o tadinho dele. Um cara super gente boa, fez o trabalho dele impecável e no final levou um nó do Célio. Ele não tem filhos, mas ele estava esperto com o que estava acontecendo ali. Porque ele ouviu e viu palavras horríveis sobre o nosso adolescente. O que comprova cientificamente, pela própria ação da polícia no lugar e dos próprios policiais e desses tenentes, sargento, enfim. Eu tenho a foto dele, a cara dele aqui para poder resgatar o depoimento dele. Eu vou ver se eu consigo, extraoficial, pegar o depoimento dele, da opinião dele como homem, para me dizer aqui nas redes, Porque ficou muito feio o Célio dando nó nele ali, falando contra a nossa família coisas horríveis, como se nós realmente fosse os bandidos do Oeste, que todo mundo sabe que nós não somos bandidos. Não nos faltou motivo! Não nos faltou motivo dado pela Justiça de Santa Catarina para se transformar em bandido, mas a gente não escolheu esse caminho, Agora não quer dizer que quando a Elisete bota a gangue dela junto com o Célio Flix na porta da nossa casa, nós não tenha que se defender. Porque a conversa mole da Elisete é essa, que a gente não pode se defender, tem que deixar os caras entrar, beijinho, pau nas criancinhas, Esse é o discurso da gangue bolivariana que instruiu ela. É nesse nível que eles querem dominar o Brasil. Mas nós não estamos de óculos, tia Elisete. Não estamos. Vocês entendem que as emoções tomam conta do lugar e eu não posso simplesmente fazer um discurso que não seja emocionado, porque senão eu não atinjo o nível que eu quero atingir de popularidade. Eu não quero nível de popularidade com humilhante, militante, porque essas pragas do grupo da Elisete não tem mais conserto. É isso que eu gostaria de explicar. Buenas professoras não vão consertar o estrago na educação do Brasil. Mais pessoas escutando a Meg, despertando seus instintos, suas habilidades. Nós podemos fazer essas vagabundas calar a boca, parar de filmar nossos filhos na porta de casa, enquanto que elas estão lá na baga do Célio, aquela baga podre. Estão lá chupando baga de um bandido, de um psicopata. O filho da psicopata aqui do lado, ela é psicopata, matou gente, enterrou na areia lá no Moçambique. Depois sou eu, meu Deus, a Meg, que é a perigosa, ela quer virar o espelho para transformar o nosso filho, como disse a abuela dele, Dona Ivani, num bandido antes dos 18 anos. É pura má intenção, é pura má intenção, é pura má intenção dessas canalhas. Agora olha se elas olham pro rabo delas, pro traseiro delas, que a Anaílde botou o próprio filho aqui, na militância, como meliante. Por isso que elas são treinadas por gangues internacionais. Elas viajam para o Nordeste do país, elas buscam influência. E não é uma influência extraordinária, não, como essa que eu busco para estudar mentalidade, estudar geopolítica, comportamento da geoengenharia, não. Elas não estudam isso. O estudo delas é assim, é para eu sair ali de chinelada e ela se fazer de coitadinha, entendeu? Então eu já nem pego mais o chinelinho, amiga. Você tá entendendo por que eu não peguei mais o chinelinho? Porque eu fui estudar com quem que elas aprenderam modus operantes e o meu professor me ensinou. Ele é instrutor da CIA na África por não sei quantos anos. Ele viu as crianças sendo removidas daquele país sem eles poderem fazer nada. E ele falou assim para mim: Meg, você está diante de um dilema bem preocupante. Começa a narrar na rede, atrai a polícia buena para ti. Não cale-se, não fique quieta.
Coloque na linguagem do Brasil, para bons e maus pessoas te entender, te reconhecer como ser humano, como força, como fé, como vez. Não pare, não tema mal nenhum. Vá em frente e ajude o seu país. Aí, escoltada por essa beleza de professor, eu vi que já estava passando da hora de eu começar a me posicionar, porque senão eu seria mais uma das que elas acabaram com a vida, igual tantas outras brasileiras que elas detonaram com a vida. Ou dessas famílias que pensavam como eu e hoje defendem o quê? O que o Daniel defende? Ele defende o meliante. Isso foi construído, foi criado através da escola primária até a universitária. Essa é a linguagem que o meu professor internacional me encomendou e eu estou entregando através das redes sociais, com caso verídico que aconteceu na porta da minha casa. E como eu disse para o outro amigo que cuida da minha segurança, poderia ter sido muito pior, porque eles iam invadir e me machucar. A ideia era o Jonas, que trabalha no restaurante Coração de Mãe, entrar e me machucar abusivamente. Mas eles não tiveram culpa para isso. Mas não quer dizer que não vão ter. Então, se essa justiça não fizer nada, não se atrair para o meu lado, entender do que nós estamos falando, entender a linguagem de tudo isso, entender que é muito mais perigoso do que parece, porque nós temos um caso aqui atrás de um cidadão medicado que, evaporou. E ele não fez isso, porque eu conheço a medicação que ele tomava. E, inclusive, eu sei o que faz no meu corpo essa medicação, porque eu já tinha tomado algo parecido há um tempo atrás. E a gente não tem pensamento suicida tomando essa medicação. Mesmo fumando maconha junto, não se suicida. O que aconteceu ali foi uma traição, feita por dois canalha que me perseguem e têm a proteção da justiça, da própria Polícia Civil, da inteligência. Então, nós estamos na hora da contra-inteligência entrar, limpar essa corrupção no setor de inteligência de Florianópolis e botar os crimes às claras. É tudo tão simples. Quando a gente estuda mentalidade, a gente enxerga do ângulo que a polícia comum não enxerga e não tem obrigação de enxergar. Mas existe uma perícia técnica lá dentro que tem estudiosos que estudam quem são os verdadeiros psicopatas, os antecedentes deles com droga, com tudo, aquele pisoteamento ali, espancamento da mãe de família, é suficiente para qualquer polícia nacional, internacional, ou quem quiser ver, saber a origem, né? Por que o Célio deu o nó na polícia? Por que ele inventou a história do fio da internet? Por que ele chamou a polícia 2 vezes para se fingir de limpinho, de cidadão comum, cidadão de bem? E por que ele criou todas as outras coisas em cima da família Arquitetos como uma última tentativa de convencer a comunidade decadente que ele tinha razão? E ele realmente convenceu. Ele convenceu só aquelas pessoas que vieram ali dar apoio para as canalhas das filhas dele, que é bem pouquinha gente. Como diz minha mãe, mas na TV estão falando que é um monte de gente, não dá nem 20 pessoas. Eu disse, mãe, é isso, entre meliante e tudo não dá 40. Entre os que fugiram, os que ficaram, os que vieram depois, e até as crianças pagas pela véia lá de baixo, safada lá, que está em conluio com a justiça da maconha, não dá nem 40 pessoas. Então, é esse vocabulário que, através das redes, eu preciso me fortalecer aqui, porque a justiça universitária continua me perseguindo. E olha como eles são canalha, é com desculpa de um acordo.
Então, possivelmente, eles vão considerar que eu não querer fazer acordo é porque eu sou uma pessoa muito má, muito ruim, cheia de má intenções. Quando eu estou aqui limpa de coração, trazendo toda a verdade, a canalice que rola nessas instituições de Florianópolis, mas eles não enxergam, porque eles são treinados por gangue bolivariana, por gangue internacional, para seguir plantando droga, fazendo o que é feito aqui e ainda dizendo que é para o bem comum, como diz a canalha do cacho de banana. O cacho de banana é dela. Nasce da terra do terreno do Vado, vem para fora, mas é dela. O funcionário dela não cuidou, quem cuidou foi o Renato. É o bem comum, mas é só dela. E assim eles querem fazer com as terras aqui, dizer que é da universidade, mas não é, só dela. Esses caras que estão aí na praia não estão nem aí se vão demolir a casa de velhinho doente de câncer, não estão nem aí para nada. Elas querem tudo só para elas. E o que aperta na história é isso. Por isso que elas botaram a gangue aqui. Porque eu comecei a tocar em feridas no Shangri-La delas, né? Que é a possessão de terra, possessão de pessoa, possessão de criança. E aí, amiga, gostou do vocabulário? Não era para ficar tão grande, vai a 19 minutos. Eu queria uma coisa pequenininha, mas eu vou dar a introdução e depois eu vou dar os tips. Depois eu vou dar os pedacinhos, as peculiaridades que nós vamos desenvolver ao longo do dia de hoje, com uma linguagem dos dois mundos, tanto do mundo técnico, do mundo acadêmico, do mundo científico, quanto da linguagem que tem que ser usada para a favelada entender. O que é favelada? É gente sem instrução. Não é que aqui é uma favela, elas querem transformar isso aqui no tudo que não presta. Não quer dizer que as favelas são tudo que não presta, lá tem muita coisa maravilhosa. E eu estudo as favelas grandes para ver o que tem de bom lá, porque lá tem coisa boa e eu aprendo muito. Então, o que eu quero dizer é que o tudo que não presta é o que está sendo combatido aqui. É o sistema totalitário, antinatural, colocar esses gatos para votar na urna, enquanto que as galinhas não podem votar. Vocês entendem o que eu estou dizendo? A sábia coruja não pode votar. Eu estou exemplificando que não existe como reformar uma coisa que está podre, a não ser que seja a partir de pequenos tips e a partir de nós mesmos. Eu estou pegando você, ou mãe de família, como eu, que é só uma mãe de família, dizendo, vamos, pega na minha mão, vamos trabalhar com histórias reais. O mundo precisa mais de histórias reais, histórias verdadeiras do que essa mentira contada, tanto pela TV Cidade Alerta, quanto por Hollywood, quanto pelos filmes de Matrix, quanto por todas essas porcarias. E a gente pode ter histórias buenas a partir da nossa voz, da nossa vez e da nossa tela. Beijo no coração.